Roundtable sobre cibersegurança no espaço de trabalho moderno, tá? E nós temos dois convidados aqui que eu vou pedir para eles se apresentarem. Por favor, Longinos e Eric, se apresentem. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade de a gente estar compartilhando aqui informação, aprendendo também, né? Porque a gente é um eterno aprendiz. E eu sou o Longinos, sou o CISO da Kabum, tá? E também faço parte aí do grupo de estudo da confraria aqui da Competia no Brasil. Legal. Bom dia, pessoal. Eu sou o Eric, trabalho no time de segurança na parte da FC Nuvem, trabalho com Azure. Estou aqui para participar desse evento junto com o Longinos e o Fernando, para falar sobre essa atividade de trabalho moderno que a gente está tendo, né? E é prazer aí estar com vocês. Então, pessoal, por favor, em caso de dúvidas, coloquem no chat, tá? Ao final do nosso roundtable, a gente vai abrir um espaço para resposta de perguntas, tudo bem? Então, galera, iniciando, gostaria de saber do Longinos. Longinos, hoje, como as empresas estão lidando com a segurança, tá? O que você tem visto no mercado, o que você vê com a sua experiência, como as empresas estão fazendo isso hoje? Ok, Fernando. Excelente pergunta. Na minha visão, pelo que eu vejo no mercado, e mercado nacional e até global, a questão da segurança, né? Então, assim, isso depende muito do nicho de mercado, né? Depende muito do business que essa empresa defende. Quanto maior sensível é a informação, maior o nível de preocupação e cuidado em relação à informação. Mas eu entendo que a segurança, ela deveria, no nosso mercado ainda, a gente está atuando muito com tecnologia. A gente tenta responder segurança, os problemas de segurança somente focado em tecnologia, tá? De alguns mercados, né? Quando você vai para o mercado financeiro, aí sim se tem uma amplitude maior com o cuidado em relação à segurança. Mas eu vejo um processo evolutivo, a gente vem evoluindo, até porque as dores estão aí, né? Cada vez maior. A preocupação, a integração, as questões de vulnerabilidades, fraudes, então isso está exigindo muito do mercado. A própria regulamentação, eu diria que subiu a régua em questão de um cuidado com a segurança, né? Então cabe exigindo de todos, mas e comprometimento também da alta gestão, né? Então a alta gestão já entendeu que o problema de segurança não é da TI, é de todos, né? E principalmente de quem responde legalmente pela companhia. Então, é um processo evolutivo, mas eu entendo que a gente está longe ainda do ideal. Ok? Ok. O que você acha que deveria ser o ideal? Como as empresas deveriam começar a lidar com isso de forma que melhore seus processos e consiga aumentar a segurança, Longinos? Ótimo, isso é o que eu tenho mais prazer de falar, né? Eu não gosto de falar de problemas, eu gosto de falar de solução, né? E quando a gente pensa no ideal, eu acho que assim, não tem uma receita, tá? Não tem uma receita. Depende muito do nicho de negócio. Mas tem o mínimo necessário, né? O mínimo necessário, hoje eu falo, cara, de segurança, e é a forma que eu trabalho, é a forma que eu defendo nas companhias que eu passo, tá? Hoje na Kabum, a segurança ela tem que ser tratada de forma como se fosse um ecossistema. Eu falo isso, todos os debates, painéis que eu participo, eu sempre reforço isso e levanto essa bandeira, porque eu não consigo mais olhar a segurança somente em infraestrutura, né? As vulnerabilidades, hoje nós temos segurança física e lógica, e a segurança física e lógica ela tem que estar integrada. E o que dá suporte a tudo isso são os controles, né? Os controles não só de segurança e não só de segurança física, mas os processos, as áreas que vêm medir a conformidade. Quem garante o que eu estou implementando em relação à segurança de infra está sendo seguido? Então tem que ter as áreas integradas que se retroalimentam para reforçar em tempo real a segurança. Tá? Então, eu diria que esse ecossistema, para ser bem claro, o que é esse ecossistema que eu estou falando? Eu estou falando segurança de TI. A segurança nasceu em TI, né? Quando eu falo da informação, ela nasceu em TI e lá ela tem que permanecer, a segurança de período. Mas a governança ela tem que estar fora de TI. Segurança ela é estratégico para o board.
Então, a governança ela tem que estar fora. Essa área tem que estar integrada com a segurança de TI. Aí vem as outras áreas retroalimentando. Eu estou falando de auditoria, eu estou falando de compliance, eu estou falando de controles internos, eu estou falando de combate à fraude. Então, agora o LGPD, que tem um novo DPO, essas áreas elas têm que estar muito bem integradas em processos e também ferramentas, de forma automatizada. Por quê? Para que a gente possa atuar, Fernando e Eric e colegas, né? Na tendência. A gente atua com segurança e resposta a incidente. Resposta a incidente já aconteceu. Já aconteceu. Então, a melhor forma, no meu ver, de atuar com segurança, é o que o board espera, é que a gente atue quando algo estiver estranho. Algo está estranho, a gente já começa a monitorar, começa a investigar, começa a gravar, gerar evidência, e aí sim a gente consegue combater de forma mais preventiva. E esse monitoramento não pode ser interno, só na minha infraestrutura. Eu tenho que saber o que o mercado está falando sobre a minha empresa, sobre o meu negócio, quem tem interesse ao nosso negócio. Aí estou falando de Deep e Dark Web. Nós temos que monitorar o submundo da internet também. Né? Que, se alguém tem interesse, se alguém está perguntando de nós, em algum momento ele vai obter essa informação. Então, nós temos que estar atento de forma global à questão da segurança. Esse é o mundo ideal que eu imagino. Bem legal, uma atenção, monitoria assim, uma coisa muito mais ampla do que você olhar somente para o que está acontecendo no seu quintal, né? Acho bem interessante essa visão. É um outro modelo, tá? E eu falo, isso é possível de acontecer. Já trabalhei em empresas que a gente construiu, e já visitei empresa que tem o mercado financeiro está indo muito para esse mundo, tá? É a guerra cibernética, gente. Eu estou falando, no final do dia, é a guerra cibernética. Perfeito. E você acha que existem empresas que já atingiram esse nível de maturidade? Você vê empresas que já estão nesse ponto ou a galera ainda está muito longe, principalmente aqui no Brasil? No Brasil, quando eu saio do mundo financeiro, mercado financeiro, eu entendo que a gente está longe disso. Está longe. Eu trouxe aqui para compartilhar com os colegas, e me corrija se eu estiver errado, gente, porque eu também quero aprender, tá? Mas o que a gente vem sofrendo no mercado, isso estou falando de 2020, tá? Os top 10. Número 1, eu estou falando de ataques, de tentativas de cross-siting, tá? Eu estou falando de falhas SQL injection, tá? Isso é muito antigo e ainda acontece, e bastante. Nessa ordem, inclusive, os ataques, tentativas e ataques, tá? Execução maliciosa de arquivo, referência insegura direto ao objeto, desenvolver o que expõe a referência do objeto, questões de... A gente desenvolve e expõe o nosso diretório, os nossos registros. Esse é o cuidado que nós temos que ter com quem está desenvolvendo. Desenvolvimento seguro, eu estou falando de WASP, boas práticas. Eu estou falando de CSRF, que é o Cross-Site Request Report. Vazamento de informação, isso é gritante. É gritante. E aí, vazamento de informação, vazou a informação. Aqui nem bala perdida, né? Tá ficando comum esse assunto. Gente, bala perdida, não existe bala perdida. Alguém atirou. Né? Vazamento de informação, alguém vazou com a informação. Quem teve acesso a essa informação? Como que foi esse vazamento? Até onde se alastrou essa informação? A gente não tem nem visão. Só sabe que vazou quando sabe. Muitas vezes vazam informação e a gente nem tem noção que está vazando. Tá? Tratamento de erros inapropriado. Então, existe um incidente, existe um vazamento, a gente simplesmente estanca o problema, mas não resolve. O que eu falo para a minha equipe é resolver. Passar band-aid não resolve. Né? Então, assim, vamos resolver efetivamente na causa raiz. Furo de autenticação, gerenciamento de sessão, armazenamento criptográfico inseguro. Baixa aí a criptografia free, a gente vê bastante solução free. Gente, é gostar de se enganar. Às vezes é melhor não ter do que ter algo nesse sentido. Tá? Comunicação insegura. Comunicação, gente, é um processo. E eu não estou falando de comunicação tecnológica. Estou falando pessoas conversando, assuntos sensíveis, fora de sala de reunião, em horário de almoço. Então, eu estou falando de engenharia social. Como que a gente monitora isso? E aí é o seguinte, gente, nós temos que responsabilizar pessoas.
as pessoas são corresponsáveis pela informação. Aí vem processo, política, treinamento, capacitação, conscientização e monitoramento. Tá? Falha de restringir acessos URLs, isso é básico, gente. Monitoramento de URL, mas o usuário, muitas empresas liberam acesso à internet, aí onde vem, aonde? Os problemas de vulnerabilidades. E é outro que é gritante. Aí depende de segmentos, ambientes desatualizados. Você tem lá uma Ferrari de soluções de segurança, né? Estão muito bem amparados, mas não adianta nada ambientes desatualizados. Tá? Então, são esses top 10 aí que eu trouxe para compartilhar e a gente refletir e a gente parar de se enganar em relação à segurança. Se for ver aquele mega ataque do ransomware que aconteceu lá entre 2016 e 2017 mesmo, foi uma falha de software desatualizado, né? E foi uma falha básica. Sim. Não era nem uma falha complexa. Atualização de Windows, gente. E o pior, né? Além da falha, teve a segunda falha, não tem backup. E quando tem backup, não tem o backup, para mim, é backup testado. Estou falando de restore. Poucas empresas fazem teste de restore. Porque não tem tempo, porque não tem espaço no ambiente para fazer testes. Então, assim, é um step no seu carro que você nunca olha para ele. Só que você nem sabe se ele está lá ainda. Ah, então, backup... Geralmente as empresas têm um backup só, né? E Exato. isso também não é garantia de nada. No para próprio caso do ransomware, Fernando, excelente observação, excelente. Para auditoria, eu fui auditor. Para auditoria, uma cópia não é backup. Backup, a gente começa a considerar segunda cópia. E aí eu considero backup quando testado o backup, que é o restore, com evidência. Aí sim você tem um backup. Isso é um backup efetivo. Perfeito, com certeza. E, Eric, o que você tem visto no mercado? Como que você tem visto os clientes? O que eles estão usando? O que você tem visto dos seus clientes no mercado também? Então, pessoal, tenho visto que o trabalho moderno, né, tem evoluído bastante, numa velocidade até que impressionante, porém ainda não atende todo o cenário que a gente vive hoje, né? O pessoal, as empresas ainda têm aquela complexibilidade e maturidade para investir em inovação, né? Para ver a parte de segurança num nível de evolução, né? Muitas empresas ainda têm aquele preconceito, têm aquele conceito de serviço interno mais seguro. Aí a gente vê o cenário que a gente está hoje, né? Vivenciando com essas mudanças que a gente teve no início desse ano, né? Todo mundo tendo que focar em um trabalho home office, né? E as empresas tiveram que se adaptar num nível muito rápido de mudança e deixar seus funcionários trabalharem remotamente. Então, o nível de maturidade vem evoluindo muito pouco, né? Então, eles procuraram a melhoria no mercado de tecnologia devido a essa mudança, né? Anteriormente se vivia mais a parte de rede de segurança por perímetro, né? O pessoal não tinha tanto essa vivência de home office, essas coisas. Isso era um conteúdo que não vinha ao caso. Hoje eles procuram, como eu posso dizer, procuram evoluir, como que eu posso dizer? Acho que evoluir a segurança mais para uma coisa fora de estar na empresa, né? Algo que acompanhe Isso, o usuário onde ele vai acessar o ambiente dele. Isso, algo fora do comum, né? Que hoje ele está acessando de fora, está no ambiente dele. Então as empresas não pensavam na segurança dos dados fora da organização, né? Eu acho que é muito nesse ponto aí.
Acho que, ironicamente, a isso. gente pode dizer que a pandemia deu um boom, né, na adoção do trabalho do home office, e empresas que não estavam se preocupando com segurança tiveram que se preocupar com segurança nesse âmbito também, né? Isso, deu igual você mencionou, um boom nas empresas para evoluir rapidamente e se adequar ao novo cenário, né? E eu, só Interessante. contribuindo, eu vejo aí o protagonista disso, desse home office. Eu sou totalmente a favor, tá, gente? Não sou contra. A questão não é não Sim, sim. fazer, é como fazer. O ponto sempre Como é esse. fazer? Eu vejo o protagonista aí 2 itens, que é o acesso e dados. Então, assim, Isso. como que a gente provê segurança para essa protagonista? Acesso e dados. Hoje o pessoal está voltado olhando para identidade e dispositivos, né? Esse é o método de segurança para quem está home office hoje. Hoje eles procuram ver identidade e ativos, né? Mas Tá. sabe, Eric, eu vejo algumas empresas foram liberando os acessos para os usuários, assim, a toque de caixa, tá? Equipamentos. Sim, E aí, assim, algum desses usuários assinou algum termo de responsabilidade com a informação, né, qual tipo de acesso, ele foi treinado para como ele deve acessar, como ele deve realmente prover a segurança. Então, assim, não teve esse tempo. Não teve esse isso tempo. isso é uma falha que eu vi no mercado, né? Nos clientes que eu tenho passado, eles fizeram isso que você mencionou, disponibilizaram dispositivos e dados da empresa para depois pensar na segurança. Não teve nem esse cenário de um documento de comprometer no usuário a proteção dos dados, tanto da empresa quanto dele, né? E no caso, de quem que é essa responsabilidade pela segurança? Principalmente nesse cenário com o pessoal em casa trabalhando em home office. Eu acho que a responsabilidade é de todos, né? No caso, a responsabilidade é do time de governança, do time de TI, é a responsabilidade de ter as informações fora do seu ambiente, então você tem que pensar num todo. Você tem que criar organização dentro da sua casa para adaptar para fora. E hoje, como está adaptado para fora, você teria que treinar os seus usuários a trabalharem remotamente para manter uma segurança, por eles estarem em uma rede totalmente aberta, tá num cenário fora da sua organização, da sua rede privada, você tem que treinar os seus usuários a essas novas inovações que estão sendo aplicadas, né? Porque o mercado hoje de tecnologia ele está mais amplo, ele está habilitando aplicações e ferramentas para que você possa fazer esse tipo de atividade, para que você tenha uma organização trabalhando em conjunto mesmo distante. Por isso que é um método de colaboração de trabalho, né? Que o mundo está vivendo hoje com ferramentas que se adaptam e adequam a esse cenário atual que a gente está tendo, né? Eu só um parênteses, Uhum. eu concordo com o Eric, tá? A responsabilidade é de todos, mas isso a gente não pode dizer dentro do mundo corporativo, dentro das nossas empresas. Todo mundo é responsável. Eles são corresponsáveis. É isso. Porque aquilo que não, Corresponsáveis é uma palavra mais certa, né? aquilo que não tem dono, existe transferência de responsabilidade. Não, isso aí é a TI que tem que cuidar, não, isso aí é problema de compliance, isso aí é problema de... Não, quem é o dono da segurança da informação? É quem responde legalmente pela empresa. Ele é o dono. Eu estou falando do presidente, eu estou falando do board. Nos mundos atuais, as regulamentações que nós temos, qualquer vulnerabilidade, qualquer vazamento de informação de grande porte, quem vai ser acionado é o quem responde legalmente pela companhia. Então, e muitos deles não sabem disso. Tá? Então, cabe nós, a CISO, sensibilizar nossos presidentes que eles são responsáveis e nós somos corresponsáveis. E aí vai assim, vai distribuindo a responsabilidade na sua proporção, tá? Então tem que estar muito claro para as áreas e para os nossos colaboradores até onde vai a responsabilidade deles, até onde é a fronteira. Isso que muitas vezes a gente não enxerga nas companhias. Corresponsável é muito genérico, tá? Mas é importante estar dentro de um processo e treinado até onde vai a responsabilidade de cada um. Tá? Então, respondendo, Fernando, o dono, na minha visão, eu não sou o dono da verdade,
Mas aquilo que eu defendo é que o dono da área de segurança da informação é quem responde legalmente pela empresa. Perfeito, perfeito. Todo mundo tem a sua corresponsabilidade, mas eu também concordo que quem responde legalmente pela empresa realmente é o dono da segurança da informação. E, Longinos, tem sido difícil levar essa mensagem para essa camada de presidência, diretoria, ou o pessoal já tem reagido bem a essa responsabilidade, essa mudança de paradigmas em relação à segurança? Aí eu volto a repetir, né, Fernando? Assim, depende do segmento, porque está muito ligado à maturidade da companhia, tá? Quando a gente fala mercado financeiro, eles estão muito bem, parabéns, estruturado em relação à governança da segurança, tá? O board está completamente comprometido com a segurança. A gente vê isso claramente no mercado financeiro, falando de bancos, né? Agora, quando sai vai para outros setores, existe uma distância forte em relação à alta gestão, tá? E aí, assim, não tem culpado, gente. É um processo evolutivo. Nós estamos em transição. Tudo isso é muito novo para o nosso mercado. Só que a nossa área de segurança é algo que tem que avançar rápido, porque hoje está tudo aí, as informações estão aí, estão sendo integradas cada vez mais. O nosso consumidor, ele busca cada vez mais mobilidade, né? Só que esquece da segurança. Nós temos que ter mobilidade, facilitar a nossa vida, né? Mas com segurança. Então, aí é onde cabe a gente levar esse conhecimento, essa maturidade para a alta gestão. Nossos profissionais de segurança eles também têm que ser capacitados com esse viés. O que eu estou querendo dizer? Muitas vezes a gente vê aí colegas que têm uma formação muito técnica. Ele vê o background dele é de TI, o meu também foi de TI, né? Mas nós temos que ter uma capacitação, eu diria, muito voltada agora para integrar isso, para somar visão de negócio. A nossa linguagem hoje de CISO, CSOs, tem que ser linguagem de negócio com base em riscos, entendeu? Falar, não levar notícias para o board quando tem oportunidade, quais são os 10 maiores ataques, né, interno. Isso não é, o board não está preocupado diretamente com isso, ele está preocupado com o seguinte: qual é o meu risco, o quanto eu estou correndo, ou estou perdendo financeiramente, ou posso vir a perder, quais são as regulamentações que eu não estou compliance. É isso que o board tem que saber. É isso que ele quer ouvir. É isso que ele consegue tangibilizar. Para isso, nós profissionais de segurança, nós temos que ser capacitados para esse nível. E são poucas instituições que têm essa grade, né, para poder capacitar. Tem boas escolas, tá, no Brasil, mas são poucas ainda, que preparam o profissional para poder se aproximar mais do board. E conseguir aplicar mobilidade e segurança, né? Exatamente. O Eric, como as empresas de TI conseguem e podem apoiar o responsável pela segurança dentro de uma empresa? Como esse é um assunto bem complexo, né, e importante nas organizações, vindo ainda com essa visão que o Longe nos mencionou do LGPD, né, que está entrando aí, eles teriam que ter um apoio de uma empresa auxiliar para que está apta ao mercado do LGPD para indicar melhores informações, ferramentas, coisas importantes da empresa para ele ter confiança no que no que o mercado está vindo, né? Para colaboração de conformidade e segurança que o mercado tem exigido, né? Sim. E essa empresa, ela também seria interessante se ela apoiar o cliente também numa parte mais conceitual, mais de conscientização também, além de ferramentas. Isso eu acho que seria interessante também, né? Um dos principais pontos é a conscientização, né? Se adequar e adaptar ao cliente nesses novos processos, né? E a empresa que é parceira desses clientes pode fornecer ferramentas e informar sobre produtos que eles possam utilizar estando adequadamente em compliance e segurança, né? Trabalhando a melhor forma de conformidade de trabalho, né? Vamos lá, Tendo Fernando. o principal ponto de segurança, né? Ótimo.
Vamos lá, Fernando, eu falei no início, né? E vai bem em linha com o que vocês estão falando. Nós falamos de pessoas, processo, tecnologia. Quando a gente fala de conscientização, gente, nós estamos falando do nosso problema no nosso país, não é só de segurança. Nós estamos falando de educação. Esse é o outro fator gritante, que a gente busca muita modernidade, né, inovação, mas muitas vezes a gente não inclui o item educação. Educação exige disciplina, e o brasileiro não gosta de disciplina. Então, nós temos que rever isso, trabalhar muito mais dentro das nossas companhias e dentro das nossas residências, até questão assunto familiar, que hoje a questão de segurança vai para a segurança física, pessoa física. Então, conversar com nossos filhos em relação à educação. É igual você liberar seu carro para o seu filho, sendo que ele não está habilitado. Então, nós temos que habilitar as pessoas para que elas possam trafegar, né, na internet, no meio virtual, com mais segurança. Então, a base é a educação. Primeiro a gente educa, depois a gente monitora e depois a gente responsabiliza. Isso já vem de casa, né? Exatamente. Perfeito, bem interessante. Pensando no ambiente corporativo mesmo, principalmente em relação a esse cenário, queria dar uma opinião de vocês dois sobre como que a gente consegue lidar melhor com a segurança fora do perímetro da empresa. Imagina que o funcionário ele tem que trabalhar de casa, muitas vezes ele está usando o dispositivo dele, o próprio celular dele, o próprio notebook dele, o BIOD hoje em dia também é algo assim bem comum nas empresas. Como que a gente consegue lidar e garantir a segurança fora desse perímetro, fora dos dispositivos da empresa, de ativos da empresa mesmo, também? Sim. Hoje a gente tem, vamos dizer, no mundo Microsoft, a gente tem ferramentas que adequam ao usuário a trabalhar desse formato em casa, né? Mesmo como ele estando com um dispositivo corporativo, a gente pode falar de MDM, que é as empresas vão estar monitorando os seus recursos que estão sendo disponíveis para os usuários, mas nem todas as empresas se adequam a esse cenário, né? É um cenário, um ponto que o Longe nos falou que eles estão disponibilizando os produtos para os usuários sem ao menos pensar na segurança, né? Então, tem a opção também de você criar a parte de colaboração dos usuários, ele usando um dispositivo próprio, você fazer um monitoramento pelo menos dos seus dados, que é em cima do ativo que é em cima dos dados dos usuários que tem da corporação, né? Essa é uma parte que eu vejo na questão dos colaboradores se adequarem ao cenário atual. Fernando, o Eric colocou muito bem. E assim, tecnologicamente, nós somos muito bem servidos. Isso não me preocupa, tá? Isso a gente sabe, e o business sabe disso, que hoje nós conseguimos trabalhar até de Marte, se for necessário, né? A gente consegue trabalhar muito bem remotamente, tecnologicamente, tá? Mas o ponto é esse, o que tem que estar claro em questões de processos e ferramentas, fronteiras, até onde cada um pode ir com a informação, de onde deve acessar, como acessar, tá? E se caso ele infringir as regras, ele não conseguir fazer, aí vem as ferramentas, né, criar os seus blocos, né, seus bloqueios ou limitações para ter o controle da informação. O que acontece é que existem as ferramentas, se liberam as ferramentas, mas não existe uma política realmente efetiva por trás das ferramentas. Então, qual é a política aplicada? Lógico, gente, pelo amor de Deus, não me interprete mal. Tem empresas que fazem isso muito bem, e eu conheço os colegas de mercado, fazem isso muito bem. Mas eu vejo empresas que liberam ferramentas com a política default, que vem de fábrica. Tá, gente? Então, por favor, revejam as políticas para concessão e controle de acesso à informação. Esse é um ponto que as empresas tinham que ver, porque ela está adquirindo as ferramentas, né? Ela está pagando pelo aquele produto e está disponibilizando sem ao menos criar umas políticas de segurança para impor governança e gestão sobre os dados dela, né? Em cima do usuário, para ele saber o que ele pode ou não fazer, né? Se ele tentar fazer algo que é desnecessário, não é de acordo com a colaboração, ele ser restringido e bloqueado mediante a isso, né? E sabe qual é a pior situação, Eric, que eu já vi? É uma vez que você disponibiliza uma das melhores ferramentas que existe no mercado,
e tem um vazamento de informação, qualquer coisa nesse sentido, chega isso para o board, e aí o que acontece? Troca essa solução, não funciona. Não é esse o ponto. Não é que ela não funciona. Ela não foi parametrizada para fazer o que se é esperado. Sim. E o profissional, muitas vezes, não está nem capacitado. A gente vende solução, eu fui vendedor, eu já trabalhei do outro lado da mesa, né? Então, assim, quando a gente negocia soluções com as empresas, um dos primeiros itens que eles pedem para tirar da proposta é o quê? Treinamento. Então, quer dizer, Sim. Você está ofertando uma ferramenta, uma solução, e você não está capacitando o seu administrador. Isso não é inadmissível. O treinamento faz parte da solução. Com certeza. E falando em treinamento, o que vocês pensam sobre o treinamento para colaboradores dentro de uma empresa? Como vocês pensam, como vocês veem sobre envolver os colaboradores na segurança? Olha, eu falo de treinamento internamente, nas empresas que eu passei, muitas vezes tem os treinamentos periódicos por questão de auditoria. Gente, você está trabalhando para responder a auditoria. Você está consumindo tempo, custo de cada colaborador e algo que não vai ser efetivo. O treinamento ele tem que ser periódico. Nós temos que falar constantemente de segurança com as áreas, né? Aí tem vários mecanismos e ferramentas de comunicação para falar de segurança. Não pode ser um assunto taxativo, não pode ser um assunto maçante, porque tudo que é chato não há engajamento. Então tem que ser de uma forma que a gente faça parte da discussão do dia a dia e o profissional acaba se engajando com o tema. E aí tem que ter as áreas humanas para ajudar a dar essa abordagem de uma forma mais aceitável, né, numa linguagem de negócio, para que esse treinamento seja periódico. PDCA, né? Melhoria contínua. Não é treinamento, Sim. A cada 6 meses eu faço treinamento. Gente, para, isso aí não funciona. Não vamos fazer mais assim, não funciona. Estou falando porque eu já fiz muito disso e eu sei quanto eu já errei também. Então, se quer fazer treinamento efetivo, tem os marcos, né, aqueles treinamentos marcos a cada 3 meses, mas falar desse tema é periódico. Sim, eu acho que alguns treinamentos para a parte de usuários não é tão excessivo, né? Mas tem que ter, né? Pelo menos para o usuário entender um pouco do cenário que a empresa está vivendo. E ele tem que vivenciar também as ferramentas que ele está sendo treinado, né? Para ele entender a importância e o cenário que ele está utilizando ali. Mas teria que ser um treinamento mais efetivo em cima de gestão e tecnologia para os funcionários que vai gerenciar essa ferramenta. Agora, os usuários é mais um método de utilização e para ele entender que ele está sendo monitorado e restringido quanto às ferramentas que estão sendo implementadas. E para ser até bem assertivo, naquilo que é sensível, isso é feito um mapeamento de risco, né? Naquilo que é sensível para a companhia, tem que ter treinamento periódico, anual, ou semestral, ou trimestral, mas tem que ser mandatório, tá? Para aquilo que é sensível, gente, não para tudo. E aplicar testes. Como é que você mede que o seu profissional realmente está capacitado? Aplicar testes. Ele só está apto a trabalhar, a atuar, mediante aquela provinha que ele aplicou. Tá? Por exemplo, quando eu vou fazer auditoria, eu só podia ir para campo depois que eu estava certificado naquele tema que eu iria auditar. A mesma coisa internamente. Aqueles assuntos sensíveis, ele só pode administrar uma vez que ele aplicar aquela prova e estiver habilitado. É assim. Senão é gostar de se enganar. Perfeito. E eu acho que como o Eric falou muito bem também, a conversa, o treinamento ao usuário tem que falar a língua de negócios que o usuário está acostumado, né? A gente não pode falar techniquez com o usuário, né? Seria um conteúdo mais básico, né? Mais usual, né? Perfeito. É uma linguagem do dia a dia dele, que ele consiga tangibilizar o que você está falando. É a técnica que a gente aplica. Bem interessante. E dentro desse tema, Longinos, você acha que o que é melhor? Você se preocupar em escolher as ferramentas e treinar a sua equipe de TI ou você ter um balanceamento em treinamento dos usuários e colaboradores? O que você acha que acaba pesando mais na hora de definir a segurança para evitar falhas, vazamentos de dados?
Tem que haver o balanceamento, né? Eu diria o equilíbrio, tá? Tem que haver o equilíbrio, porque senão você garante muita segurança de um lado e está totalmente vulnerável do outro. Então, se não tiver o nivelamento de conhecimento, lógico que cada um na sua estrutura, cada um com a sua responsabilidade, mas tem que haver aquilo que é mínimo necessário, tem que haver esse nivelamento. Okay? Eu queria compartilhar com vocês algumas vulnerabilidades e ataques que a gente vem trabalhando no mercado para o combate, né? A questão de phishing, isso é gritante, né? Ainda há muitos anos a gente fala disso e ainda continua tendo vazamento de informação através de phishing. A questão da violação de privacidade, tá? Então a gente tem que ter muita atenção com isso, e agora com a LGPD ainda mais. O roubo de credenciais, identidade. Tá? Uma vez que roubou a identidade, você deu a chave da sua casa. É bem isso, tá? O comprometimento de sistemas. Então, gente, público aí de desenvolvimento, capacitam a sua equipe, ou se é terceiro, certifique que essa empresa que te presta serviço é um certificado de desenvolvimento seguro. Tá? Tem certificações próprias para essas coisas, tem métodos, metodologias para desenvolvimento seguro. E funciona. A questão da perda financeira, eu estou falando de fraude, é gritante, ainda mais no período que nós estamos vivendo de crise. A gente acompanha os rankings, né, de fraude, e só tem crescido a cada hora, né, em cada dia. Tá? E a gente, como monitora aí Deep e Dark Web, a gente vê combinações de ataques em massa para 2021, 2022 para ambiente industrial. Eu estou falando de automação industrial. Muitas empresas ainda de grande porte controlam suas plataformas com Windows XP. E deles ainda, para piorar, tem protocolos subutilizados e proprietários. Então, quer dizer, não tem segurança nenhuma. E os hackers sabem disso e estão discutindo isso em comunidades para ataques em massa. E o outro ambiente que existe uma promessa também para IoT. As empresas estão acelerando cada vez mais, disponibilizando comodidade, facilidade, mas não prevendo segurança. Porque ele entende que a segurança, o problema de segurança, é do usuário. As indústrias podem fornecer seus equipamentos com segurança. Vou dar um exemplo, os televisores, né, que a gente usava em casa, que saía aí com webcam. A gente viu vários ataques, né, invasões, né, vamos dizer assim, e assumindo o controle da webcam, invadindo a privacidade da pessoa física. O que a indústria fez? Retirou as câmeras. Gente, é assim que você responde segurança? O porquê não as indústrias liberar o webcam, mas com dispositivo de segurança e capacitar o seu usuário final para utilizar aquele recurso da melhor maneira possível? Eu questionei a indústria sobre isso, algumas indústrias. Eles falaram que isso custa. Gente, quem não quer comprar algo que tenha mais segurança? Então, se eu tiver problema de trânsito, eu tiro o carro da rua? Gente, aí eu dá para trás. Não faça isso. Não faz isso com o nosso país, pelo amor de Deus. Tá? Então, assim, vamos pensar para frente e liberar o que tem que ser liberado com segurança. Esse é o ponto. Tá? Sim. Os golpes relacionados, gente, a Bitcoin. Muito cuidado com isso para quem faz investimentos. Eles têm o intuito de angariar fundos por meio de phishing direcionados, usando quem usa sites de compra, venda e troca de criptomoedas. Então tá aí, eles também lá nas comunidades eles estão já se reunindo para ter aí, vamos dizer assim, conseguir se capitalizar através da Bitcoin, tá bom? É isso. Bem bacana. E atualmente a gente tem visto também, falando em Bitcoin, tá aproveitando esse último gancho, nós temos visto muitos ataques, tá? Muitos esquemas de pirâmide também envolvendo Bitcoin, né? Antigamente envolvia mais alguns produtos que não existiam, né? Tipo os conhecidos Telex Free, Bibon. Hoje em dia eles foram para o Bitcoin. E o Bitcoin ele passou
período de boom, né? Agora já algo mais normalizado para as pessoas, mas passou num período que todo mundo queria entrar. Então, muitos esquemas de pirâmide, muita fraude aconteceu em relação a isso também, né? Bem legal essa observação. E eu queria contribuir, gente, como termômetro para vocês. Uma vez um presidente me fez uma pergunta que eu achei muito interessante e inteligente. Ele falou, Longinos, quando que eu sei, na minha companhia, que está tendo engajamento em relação à segurança no meu usuário final? Não é através de provas, não é através de realmente monitoramento. Meu melhor termômetro é de quando o usuário nos procura e fala aquilo que você falou de segurança, eu estou aplicando na minha residência. Esse entendeu a real importância da segurança. Então, eu tenho isso como meta pessoal, as empresas que eu trabalho, é de que eu receba esses feedbacks do meu usuário, quando ele entender realmente a importância. Então, ele não vê a segurança como algo punitivo, aquela área que quer pegar quem está fazendo a coisa errada. Não, é uma área que está aí para proteger o negócio e o nosso colaborador. Esse é o novo profissional de segurança. Aquele profissional que eu quero pegar quem está fazendo coisa errada, graças a Deus, esse perfil está morrendo. Perfeito, gente? Perfeito. Não é algo Perfeito. punitivo, né? É algo mais conscientizador, né? Se você for ver, até a sociedade onde a gente vive, ela prega muito esse algo punitivo, né? Inclusive, você pode ver que às vezes tem gente que tem medo de polícia, por exemplo, que é algo que não faz muito sentido, não deveria ter, né? E é muito por causa dessa mentalidade mais punitiva do que conscientizadora. Muito Sim, ele bem deveria ver colocado. a polícia e se sentir mais seguro. Esse é o sentimento. Segurança é sentimento. Bom ou ruim. Perfeito. Pessoal, quero agradecer muito a participação de vocês, tá? Longinos, muito obrigado pelo seu tempo. Eric, muito obrigado. Vamos abrir agora para perguntas, tá? O pessoal quiser colocar perguntas no chat, por favor, fiquem à vontade. O Anderson Perazola aqui, ele fez um comentário, né? O grande inimigo das soluções de segurança são os custos das soluções, por isso pedem para remover o treinamento. Redução de custos, lamentável. É verdade. Excelente observação. Sabe por que custa mais? Porque quando a gente tem alguma dor, a gente quer colocar o máximo de segurança. Só que eu diria o seguinte, quanto mais você capacitar o seu usuário em segurança, menos você vai investir em tecnologia. Quando você investe muito em tecnologia, é porque você não é dizer que você não confia nas pessoas, mas você quer responder segurança com tecnologia. Não é somente isso. Isso vai custar muito caro. Você Sim. tem que responder segurança com os dois. Pessoas, com os três, né? Pessoas, processo e tecnologia. Faz o nivelamento, o balanceamento disso que vai te custar menos. Tá bem interessante. Ô, Eric, fala para a gente um pouco das soluções que podem ajudar no dia a dia de quem está home office, mais especificamente do Microsoft 365. A Bruna colocou aqui no chat para a gente, por favor. Sim, vivenciando o mundo Microsoft, hoje ele vem com uma tecnologia chamada de M365, né, que englobou algumas ferramentas de segurança, né, na parte de colaboração e segurança para os usuários, né. A gente tem ferramentas criadas para gerenciar os dispositivos que estão sendo disponibilizados, como o Microsoft Intune, né? A gente faz o gerenciamento de dispositivos móveis, tanto corporativo quanto pessoal do usuário. Mas o pessoal do usuário a gente não gerencia o dispositivo, a gente gerencia os dados da empresa. Então, é uma das ferramentas aí de colaboração que está no mercado do M365. A parte de identidade, que é a vulnerabilidade e alertas de agentes, como o Longe nos mencionou aí, que ainda tem um recurso das antigas, que é o SQL Injection. Então, é uma coisa que o Windows Defender ATP pega muito bem e notifica os seus gerenciadores do ambiente, alertando e monitorando isso, né? E a parte de uma outra ferramenta que está sendo muito utilizada é a parte do DLP, né? Que identifica informações confidenciais em vários locais, tanto no local de trabalho físico, quanto no trabalho local na nuvem, né? Dos usuários que estão home office, por exemplo, ele trabalha em cima de segurança no Exchange, no SharePoint, no OneDrive e no Microsoft Teams. Então, são algumas das ferramentas aí que vem no M365
para fechar esse cerco de colaboração e segurança, né? Tem a parte de anti-phishing também que a Microsoft está trabalhando muito bem, que é um dos pontos que o Longinus comentou agora há pouco. Ele está habilitado para fazer esse tipo de monitoramento, tá? Em cima do conteúdo da organização. Essas são algumas das ferramentas utilizadas aí no mercado do M365 pela Microsoft para fechar o cerco de segurança e colaboração atual do mercado. Oh, legal, obrigado, Eric, bem interessante. Aqui no chat tem uma pergunta do Éder Massal. Atualmente, com a disponibilidade da nuvem, como podemos aumentar a segurança interna com os dados que estão sendo acessados e gravados? Quem Quer que eu falar, Eric, ou eu falo? Pode colocar seu ponto de vista, Longinos, em seguida o Eric. Eu vou falar no sentido de governança, tá, gente? E o Eric complementa aí tecnicamente. Primeira coisa, antes de disponibilizar dados, é garantir que esses dados eles estejam classificados. Eu digo que a gente não consegue monitorar aquilo que a gente não conhece. Ele só dá segurança para aquilo que a gente conhece, tá? Então, classificar essas informações. Depois, certificar realmente quem é o seu provedor, né? Qual o nível de segurança que esse provedor oferece, qual o nível de contingência e tudo mais. O outro ponto é a questão da gente conseguir garantir os controles de acesso. Esse é o ponto preocupante, tá? Gestão de identidade, gestão de acessos, como é que você garante que quem está acessando é que deve acessar, e uma vez acessando esse ambiente, todo o tráfego de informação está sendo de uma forma segura. Eu utilizo bastante a questão de nuvem, acho que assim, é um mercado que veio para ajudar muito o business, agilizar o business, mas a questão é como trabalhar com esse ambiente. Tá? Então, uma vez implementada uma boa segurança, e a segurança não pode estar só do seu lado, tem que ser, você acaba compartilhando a sua segurança, mas o dono das regras fica dentro de casa, gente. Você não coloque as regras, terceiriza essas regras para o mercado. As regras sempre dentro de casa, ok? Muito bem colocado, Longinus, o que você mencionou. E falando na parte de ferramentas e técnicas que você mencionou, a gente vem com uma ferramenta chamada de Azure Information Protection, que é a parte de proteção dos dados, né? A criação de labels em cima dos documentos que você utiliza, que até mesmo você mencionou os documentos que você desconhece, que você não está vendo. Então, tanto trabalhando na parte de nuvem quanto internamente, você pode usar o Azure Information Protection, que é o IP, para criar colocar labels nesses conteúdos, né? Você colocar restrições como confidencial, público, interno, você restringir esses dados. E você pode fazer isso não só em conteúdos que está na nuvem, você pode utilizar uma outra ferramenta também, que é o IP Scanner, que ele faz uma leitura e escaneamento da sua rede local e classifica os dados de acordo com o que você precisa. Então, você classificando os dados, você está adquirindo segurança, né? E em conjunto a isso, é muito importante a parte de identidade que você mencionou. Então, se você já tem segurança em identidade e classificação de dados, você está mais apto a trabalhar nesses acessos aí, que o Éder mencionou. E complementando o que vocês dois mencionaram, acho que é muito interessante trabalhar com grandes players também, né? Porque os grandes players são certificados, respondem a muitas regulamentações de compliance, e eles te ofertam ferramentas para você ter tudo isso que você precisa, principalmente também a questão da rastreabilidade, tá? Quem utiliza o Azure, por exemplo, pode utilizar o Azure Sentinel para ter uma ferramenta de SIEM completa, e você não precisa depender só do Azure para usar essa ferramenta, você pode utilizar ela com a sua AWS, com o seu Google. Então, ela traz dados de outros lugares. Eu acho que é importante também essa parte da rastreabilidade. Fernando, excelente observação, excelente. Só que muito cuidado aí. Porque é o seguinte, os grandes players, a gente sabe que são os top de mercados, mas depende muito do que você está contratando. E muitas vezes, se a gente não souber o que está contratando, eu falo, cuidado com o que você pede e como você pede. Né? Porque se não tiver em contrato a segurança que você espera, você vai descobrir isso na dor.
Então tem que ter um bom contrato também, tá? Com certeza. E quem será que lê contrato, né? Isso é uma coisa muito importante. Tem uma pergunta aqui, ó, do Charles Cândido. Bom dia. Gostaria de saber quais são as referências como canais, sites ou livros para usar as melhores práticas de cibersegurança. São várias, nós temos várias aí que a gente pode... É mais fácil eu compartilhar com você, Fernando, e depois você enviar para esse público, porque é bacana, são fontes de consulta que a gente usa diariamente, né, e é importante todo mundo ter isso também, que ajuda bastante. Eu posso compartilhar depois, se vocês tem puderem. os sites com os top 10 também, né? Desses Exato. recursos. Exato. Sim, Oi, com certeza. Por favor, me passa depois, então, que eu passo para o pessoal aqui que se inscreveu no webinar, tá bom? Com o maior prazer, Bruna. Terminando aqui, eu passo para vocês. Perfeito, obrigada. Obrigado. O Felipe Ferri, ele tem uma pergunta. Considerando 300 colaboradores a migrar para o M365 Premium, qual a média de tempo para aplicar todas essas features de segurança? É possível fazer com a equipe interna? Ô Felipe, o primeiro cenário aí atual seria trabalhar com os usuários de tecnologia, né, no caso, para você aplicar uma POC e validação e adaptação da ferramenta, né? Primeiro você tem que validar o produto e identificar se ele atende o cenário que você tá visando aí e de aprimorar no seu ambiente, né? Então seria uma POC de ferramentas, implementar as ferramentas que você necessita, você validar esse conteúdo, ver o que ele faz, ver como ele atende e colocar ele em uso para alguns usuários, né? Você pegar um time de algum recurso e colocar para começar a utilizar a ferramenta e você sentir o impacto antes de implementar para todo mundo de uma vez, tá? É o cenário que você vai ver a adaptação dos usuários e sentir a dor do conteúdo que você está necessitando, né? Tá, legal. O Anderson tem uma pergunta aqui e mais uma colocação. O indivíduo coloca alarme em casa depois que teve a casa invadida. Nunca é preditivo, somente remediativo. Segurança deve ser prioridade zero. Muito bem colocado, Anderson. Segurança Uma é o novo pergunta estilo. aqui. Ele menciona uma pergunta pro Longinus ali, ó. Tá aproveitando o gancho, o Longinus, ele está te perguntando como se proteger das novas Smart TVs. Ele pergunta isso, pois muitas empresas colocam essas TVs no seu ambiente para entreter clientes em espera e até mesmo em salas de reunião. Olha, tem a forma mais prática, mais rápida, colocar um adesivo na câmera. E quando você for utilizar, você tira o adesivo. Essa é a forma mais rápida para quem é leigo da área, tá? E para quem gosta de entrar nas configurações, lá, dependendo do fabricante, você pode aplicar seguranças mínimas que o fabricante oferece em relação de habilitar ou não a câmera, ou que momento que você pode habilitar. É importante, uma coisa que a gente não faz, gente, ler manual. A gente coloca as coisas para funcionar sem ler o manual. Então, leia o manual, que lá tem as recomendações, normalmente tem as recomendações de segurança. Tá? Mas não lendo o manual, entra na parte de configuração, câmeras, que lá deve ter, no mínimo, a questão aí de segurança mínima para você poder aplicar. Mas se quer de uma forma rápida, coloca um adesivo na câmera e quando for utilizar, tira o adesivo. É assim que eu faço. Mais rápido. Tá? A Patrícia Azevedo, ela tem uma pergunta. Como podemos melhorar a segurança com a alta do BIOD? Que é aquilo que a gente mencionou, né, Eric, que o pessoal está trazendo seus próprios dispositivos para o trabalho e o M365 ajuda as pessoas nisso, né? Isso, é a parte que o M365 entra com a política de MAN, né? Uma política de MAN, ele menciona sobre a segurança em cima da identidade do usuário, né? Você pode muito bem usar o seu celular, porém você vai ter uma aplicação, uma ferramenta, que ela vai gerenciar apenas os dados do usuário, o usuário que é criado na corporação. Ele não vai ter acesso a nada de seu dispositivo, você pode usar ele confortavelmente e só em cima dos dados. Pensando até num ponto de segurança do usuário, né? A parte de ele estar com os dados da empresa e vamos supor que aconteça de ele ser
roubado na rua. Então, além do usuário ficar preocupado com os dados pessoais e os dados corporativos, tem a parte de você poder fazer um cleaning, limpar esses dados corporativos, né? No cenário do usuário, como também hoje em dia, um usuário comum, ele pode também ter esse método de limpeza de conteúdo na sua própria conta, por exemplo, um Google, quem utiliza o iPhone consegue fazer esse tipo de bloqueio hoje. Não é só a corporação, tem também os dados pessoais que você pode ter esse tipo de atividade, né? E o BioD hoje nas empresas está entrando, porém está tendo esse tipo de restrição na parte de identidade do usuário e não tem acesso a nenhum conteúdo do seu dispositivo, né? Tá, legal. Silvio Pereira tem uma pergunta, na verdade uma colocação, né? Outro ponto que considero importante é que a TI não tem como realizar uma avaliação e gestão de riscos eficiente, já que as áreas de negócio é quem tem a competência. Venho dizendo há bastante tempo é que não acredito em segurança sem gestão de risco e compliance. Correto. Mas eu diria que tem uma fundação a ser construída para você ter uma boa gestão de risco e a questão de compliance. Eu falei do monitoramento de forma preditiva e até complementando, né? Eu gosto de trazer muito para a prática, porque senão fica muito no discurso e fica algo que a gente não consegue tangibilizar. Como que a gente faz esse monitoramento preditivo? Hoje, tudo que nós fazemos numa infraestrutura, né? Quando a gente navega, quando a gente passa em catraca, tudo gera registro, tá bom? Uma vez gerando registro, procure ter um concentrador de logs inteligente. Estou falando de CIEM, né? Então, você começa a dar inteligência à informação, começa a fazer correlação de dados. Quando você começa a fazer correlação de dados, você começa a ter uma segurança mais assertiva, mais preditiva, né? E ter essa questão de risco. Aí você consegue tomar decisão com base em risco, de forma estratégica, tática e operacional. Não adianta querer implementar uma gestão de riscos, só que você não tem esse alicerce, não tem essa base. O que vai acontecer? Você vai ter muito falso positivo. E aí você não vai saber se realmente aquele risco é efetivo ou não. Então, comece com esse alicerce, fazendo essa fundação, pessoas, processo, tecnologia, mas fazendo essa correlação de dados. Segurança não é mais questão de inteligência, é questão de sabedoria. Perfeito. O Anderson Perazzolo, ele complementa aquela pergunta sobre as Smart TVs. Ele estava pensando especificamente nas Android TVs. Eu acredito que ele estava pensando naquelas TVs que são smart, que você conecta na internet para assistir seu Netflix, seu Amazon Prime, acessar o YouTube, navegação em geral. Como que a gente pode pensar em segurança para esse dispositivo que geralmente está na sua casa, mas pode estar na sua empresa e necessita de acesso à internet? Gente, eu já começo assim, se eu tenho uma contratação, por exemplo, de uma net, provavelmente você tem um roteador, tá? Provavelmente você tem lá um Wi-Fi. Então, assim, já provê segurança para esses ativos. Entrar nas configurações, setar quais os ativos que pode, você cadastra lá quais os ativos que podem acessar a sua rede, ok? E dentro das configurações desses componentes, esses televisores, também tem uma segurança mínima que você pode, aí você consegue fechar a segurança de perímetro, garantindo que quem está acessando aquela rede é você mesmo e aquele ativo mesmo que deve acessar. Esse é o mínimo que a gente tem que fazer. Sim. Complementando aí, esses ativos que vêm, esses dispositivos que vêm das operadoras, muitas pessoas, não pensando nesse método de segurança, nem implementam um outro roteador para fazer essa camada aí de segurança, né? Deixa lá ele do jeito que vem e pronto. Exatamente. E aí a gente está falando de televisores, a gente vai para os desktops, né, residencial, e aí assim, tem antivírus? Tem. Aí você vai ver antivírus free. Então, Os assim, ativos como um todo, né? exatamente. Porque se ele não entra pela TV, ele vai entrar para um outro canal que está aberto. Tá? Sim, eu acho interessante, por exemplo, quem será que utiliza software de proteção no celular hoje, se não for corporativo, no seu celular pessoal, né? Que é bem Exatamente. difícil. E é muito fácil invadir um celular, gente. Vocês não fazem ideia. Se soubessem como que faz para invadir um celular, tenho certeza que teria gente desligando o celular agora e aplicando segurança.
Eu acredito que o Android, falando mais tecnicamente hoje, ele já superou o Windows com a quantidade de ameaças lançadas por ano, né? Existem Sim. muito mais dispositivos Android no mercado agora do que o Windows para o usuário pessoal, né? Sem dúvida. Tem mais uma pergunta aqui. Como escolher um parceiro para ajudar com a estratégia de segurança? Normalmente, eu gosto de usar referências, né, empresas. O melhor direcionamento hoje é quem usa bem segurança. É bem simples, gente. Quem usa bem bastante segurança? Nós acabamos de falar. Mercado financeiro. Procura observar quais são as empresas que prestam serviço para o mercado financeiro de segurança. Tá? E aí você já começa a ter um norte de quais são as possíveis empresas que pode prover segurança para vocês. Então, as referências de quem utiliza serviços de segurança. Não referências das melhores empresas, das maiores empresas. A referência de quem usa. Sim. Perfeito. Tem uma pergunta aqui. Se eu errar o nome, desculpa aí, pessoal. Guitamiro Aleixo. Poderiam comentar um pouco sobre a VPN corporativa em computadores pessoais? VPN corporativa, na verdade, é mais um túnel fechado, né? É um requisito que as empresas abrem e disponibilizam para os usuários, fechando um túnel de comunicação entre o usuário e os dados da empresa, né? É um método de segurança antigo, muitas vezes bem aplicado, que é mais restrito. Mesmo assim, o usuário está indo de casa para a corporação, né? Tudo tem seu risco, mesmo sendo um túnel fechado. O Fernando aí, como ninguém, que é especialista na parte de Azure e nessa parte de segurança em VPN, pode explicar um pouquinho melhor do que eu aí esse conteúdo. E até para reforçar um pouquinho essa VPN, eu recomendo o duplo fator de autenticação. Sim, é um dos pontos que está sendo possível aplicar, né, nas VPNs. Tá. Exatamente o que eu iria complementar em cima do que o Longinos acabou de dizer é que é o seguinte, você pode ter a sua VPN é um tráfego encriptado do seu dispositivo para o seu ambiente de trabalho, mas se você não tiver uma segurança na sua autenticação, isso não adianta nada, tá? Com os usuários fora, se você não tem uma segurança, se sua autenticação não é tão forte quanto as ferramentas que você utiliza para proteção de perímetro, para interligação, isso não vai adiantar muito, tá? Se seu usuário for comprometido, se um usuário, principalmente um usuário com capacidades administrativas, se ele não tem uma autenticação forte e for comprometida, toda a sua segurança não importa mais, porque o atacante ele vai passar por trás de tudo isso, vai passar por trás de todas as suas barreiras e ter um acesso privilegiado. Perfeito. O Alan ele comenta aqui, ó, na verdade nem precisa invadir, só dos dados deles que eles compartilham clicando no sim após instalar os apps já é o suficiente. Verdade, Alan, mas isso aí a gente resolve com a conscientização do usuário, tá? O usuário precisa entender a importância dele para evitar esses tipos de backdoor. Eric, a Bruna pergunta sobre a sua opinião na escolha de um parceiro para ajudar com a segurança também, tá? Um dos pontos principais aí é ver a parte do que o parceiro te fornece, né? O que o parceiro pode te oferecer, né? E ver também os parceiros anteriores que ele já tinha no mercado, né? Entender um pouco do cenário que ele atende e a segurança do que ele propôs a esses clientes, né? O que o Longe nos mencionou, a parte de banco é um dos requisitos mais seguros aí, e também entender o que os parceiros estão provendo de segurança e te auxiliando nesse cenário, né? Ver a confiabilidade, ver o comprometimento dos parceiros com os clientes, né? Isso é tudo baseado também em contrato, né? O que você pode fornecer e atender os seus clientes, né? Legal. O Guitamiro pergunta, segurança indo além do usuário e senha do AD? Eu diria que complementando o seu usuário e senha do AD, você tem uma autenticação mais moderna, principalmente Autenticação com moderna. todos os fatores de dupla autenticação,
Eu acredito bastante, Eric, eu acho que você pode falar bem disso, do acesso condicional, né? O Conditional Access, ele é uma ferramenta que te ajuda bastante, principalmente porque correlacionar eventos da sua autenticação. Identificar sua localização geográfica, qual condição, se você errou a senha, se não errou a senha, acho que isso é bem interessante também, né? Sim, você pode aplicar políticas de segurança em cima do usuário, né? Você pode habilitar automaticamente, forçar ele a se adaptar ao novo cenário de colocar uma senha por SMS, ligação, habilitar um MFA complementando a segurança do usuário. Mesmo que ele não queira, você pode adaptar isso na sua organização, fazendo o usuário se adequar ao cenário de segurança atual, né? Por políticas de segurança via acesso condicional. Legal. Tem uma pergunta do Rony. Como eu acho ferramentas open para me ajudar nos estudos iniciais? Assessment de vulnerabilidades em uma aplicação web, por exemplo. Assessment de vulnerabilidade de aplicação web. Ele busca ferramentas open source. Para segurança de dados de usuário, né? Sim, sim. Eu aconselharia ele a ler bastante as publicações do OASP, tá? Principalmente porque eles, na verdade, têm todo o conteúdo open sobre desenvolvimento seguro. Eu acho que é uma comunidade muito importante, é um órgão muito, muito interessante e muitas soluções de mercado utilizam como referência o OASP, tá? O OASP é totalmente aberto. Ele é bem open source. Até as auditorias seguem essas boas práticas, PCI, e aí vai. Interessante. Tá, uma que ajude no levantamento de gaps para adequação da LGPD, tá? É o próprio mesmo Rony que perguntou. O Rony, Eu acho que ele complementa a pergunta. ele estava que ele complementando falou. a pergunta anterior em relação às ferramentas open source. E Rony, a LGPD ela tem muitas coisas em comum com a GDPR europeia, tá? Não tudo, tá? Tem coisas que são bem específicas do nosso mercado, tem uma adequação, é claro, mas geralmente as ferramentas de mercado são parecidas. Então, eu creio que seguindo o OASP, você vai encontrar tudo que você precisa nesse mundo open source, tá? Fora do mundo open source, tem bastante ferramentas de grandes players, Microsoft principalmente, que te ajuda a levantar isso. Eu acho, Fernando, que nesse momento é bem bacana a gente comentar como a FC Nuvem pode apoiar o pessoal, porque a gente tem visto o quanto os nossos clientes têm procurado os nossos serviços para essas questões de LGPD. Você pode comentar um pouquinho sobre isso, de como a gente pode auxiliar os nossos espectadores em todos esses serviços que a gente comentou, inclusive no Microsoft 365? Sim, claro. Nós temos um serviço voltado para essa consultoria, principalmente para ajudar com as empresas a se adequarem ao LGPD, a estarem em compliance com as ferramentas, tá? Não voltado para as ferramentas open source, nós trabalhamos com as ferramentas do Microsoft M365, que é uma solução que atende praticamente de ponta a ponta em relação com a LGPD, e nós também temos uma parceria para ajudar nessa questão de levantamento e questões jurídicas, tá? Então, um assessment do ambiente para o levantamento dos seus dados, classificação dos dados e uma avaliação de sistemas também. Nós conseguimos te apoiar nisso e ajudar a implantar as ferramentas e também a sua segurança de perímetros. Você já está rodando na nuvem, mesmo se você roda em ambientes on-premise, a gente consegue te ajudar nisso também, tá? E assim, pessoal, se alguém quiser entrar em contato, eu vou deixar aqui o nosso e-mail no chat, tá? É só mandar um e-mail e a gente evolui essa conversa. E, Eric, eu gostaria que você comentasse, então, um pouquinho também do trabalho que a gente faz com o M365. Sim, complementando aí o que o Fernando mencionou, não só de estar no mundo da nuvem, né? A ferramenta do M365 ela tem auxílios para implementar segurança em ambientes on-premise também, né? No caso, a classificação de dados aí é um dos recursos que trabalham também no ambiente on-premise, né?
E o M365 ele vem se adaptando aí cada vez mais nos dois cenários, né? Para atender os clientes não só em segurança na nuvem, quanto segurança on-premise dos dados dos usuários, né? As empresas ainda hoje têm muito, vamos se dizer, dados corporativos que estão internamente, né? Nem tudo eles levam para a nuvem, né? Fica muita coisa no on-premise, em file share, essas coisas. Então, o M365 ele tem ferramentas para se adaptarem e fazer a classificação desses dados e segurança desses dispositivos também. Tem empresa que tem dados que ela nem sabe que tem também, né? Eu acho Sim, que esse discovery de dados é muito importante. Sim, ainda tem muito daqueles usuários que guardam coisa internamente na máquina deles, né? Então, se você tem uma ferramenta que faz a adequação, todo o conteúdo que o documento que o usuário está utilizando, ele vai ter que começar a classificar aqueles dados. Então, você vai começar a ter visibilidade dos recursos. Legal. Mais perguntas, pessoal? Chat aberto. Se não tiver, eu acho que podemos encerrar. Fernando, eu acredito que não temos mais perguntas, mas eu gostaria, antes de tudo, agradecer a presença de todos vocês. Lembrar o pessoal que se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma pergunta ou até quiser que a gente entre em contato, nosso e-mail já está no chat, mas é o e-mail comercial@fcnuvem.com.br e qualquer coisa chama a gente lá que a gente evolui essa conversa, tá bom? Fernando, agora é com você. Tá bom. Pessoal, agradecer a participação de todo mundo que nos assistiu, quem participou. Longinos, muito obrigado, foi um prazer a sua participação. Eric, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação também. Obrigado, Bruna, pela oportunidade. Agradeço, pessoal. Obrigado pela oportunidade, obrigado a todos os colegas. Eu diria só deixar uma mensagenzinha aqui que passem para frente, gente. Segurança é um novo estilo de vida. A gente não vive mais sem pensar em segurança, tanto com pessoa física como pessoa jurídica. Ok? Obrigado, parabéns a todos. Um forte abraço. Obrigada, Longinos. Eric, eu acredito que você esteja no mudo. Obrigado, pessoal, pelo tempo aí, pela disponibilidade do espaço de estar comentando um pouco dos recursos aí. Foi muito bom bate-papo com o Longinos e o Fernando aí. Espero poder ter ajudado bastante aí vocês. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.